Olá, eu sou Lorival Santana e você está no Earth News Terra, no terceiro episódio, na terceira parte dessa conversa com o Antenor Vaz, especialista em indígenas isolados e de recente contato. Ele que trabalhou muitos anos na FUNAI com esse tema e agora é consultor da Land is Life, Terra é Vida, um nome bastante significativo para o tema que nós estamos conversando aqui, não por acaso. Antenor, no primeiro episódio você disse que o Brasil foi referência nessa questão de como lidar com os indígenas isolados. Quais são os ingredientes para se fazer um contato bem-sucedido com povos isolados? Bom, apesar da política ser do não contato, né, isso não quer dizer que o Estado brasileiro não tem responsabilidade sobre esses povos indígenas isolados, os confirmados e os não confirmados, né? Dentro da própria política de proteção aos povos indígenas isolados, existe a possibilidade, sim, de se estabelecer o contato. E esse contato só é possível a partir de situações comprovadas de que um determinado grupo isolado está na iminência de desaparecer, seja ela quais forem as razões. Agora, isso é um pouco subjetivo, porque eu, particularmente, já me vi em situações em que existia um grupo indígena isolados que eles estavam encurralados. Ao norte existia um grande rio e esses indígenas, por não serem canoeiros, rio passa a ser limite, né? Um grande rio, não é acesso. A leste existe um latifundiário avançando sobre seus territórios. A oeste, um grande pasto, um grande pântano. E ao sul, uma grande invasão de madeireira e de poceiros. Após 2 anos de trabalho bastante intensivos na região, a gente conseguiu identificar quem eram esses povos, quem era esse povo isolado, o que eles comiam e o que não comiam. Mas a gente se deparou diante de uma situação muito complicada. A pressão era tão grande porque tinha pressões de senadores e deputados e a região, uma região eminentemente madeireira, nos apontavam da impossibilidade de liberar esse território e retirar os invasores. Qual que era esse povo, Antenor? E onde foi isso? Era lá na terra indígena Massaco, na fronteira com a Bolívia. Quando? Isso foi em 1988. Foi quando eu comecei a trabalhar com povos isolados na região, na FUNAI. E eu fiz uma caminhada pedindo socorro a nível de Brasil, conversando com especialistas, e todos diziam: vocês façam contato, que senão esse povo vai morrer. Eu retornei, conversei com a equipe, e a nossa equipe disse: não, se nós temos, a política é para não fazer o contato. Quem estão errados são os invasores. E aí nós deflagramos uma campanha gigantesca, nós fomos ameaçados de morte, tive várias situações de pistoleiro atrás da gente, mas a gente conseguiu, depois de 5 anos, e no 8º ano, a terra indígena foi homologada e foi demarcada, né? Então, assim, a política é um contato. Agora, se o Estado brasileiro não consegue, a exemplo do que aconteceu no Vale do Javari, retirar os invasores, aí a gente agora vai ter que mudar a política para fazer o contato, é um fracasso da nossa política, né? Agora, para você chegar a essa situação de decidir que vamos enfrentar todas as forças para retirar o perigo e os índios voltarem a ter tranquilidade no seu território e assim demarcá-lo, né, você precisa ter muito apoio. E esse apoio institucional, geralmente, não existe. Isso passa a ser quase que uma decisão pessoal daquela equipe que está trabalhando na região. Agora, o que nos favoreceu muito é que, durante 3 anos, nós fizemos um levantamento absolutamente minucioso. E aí foi nessa região que se criou uma metodologia para se localizar e confirmar a existência de povos indígenas isolados. Como que é essa metodologia?
Então, existia a política dizia, não é mais para fazer o contato, mas vai fazer o quê? Instituir um sistema de proteção. Mas você só protege quem você conhece. E para conhecer, foi aí que o nosso trabalho em Rondônia foi pioneiro na América Latina em, a partir de ações, de expedições em campo, a gente começou a levantar informações de quem são esses povos, o que é que eles comem, por onde eles andam, onde eles conseguem toda a matéria-prima para a confecção da sua cultura material. Que cultura material é essa? Como é seu arco? Como é sua flecha? Que penas eles usam para emplumar as suas flechas? Que tubérculos eles comem? Como eles confeccionam suas habitações? Onde eles conseguem o material? Que instrumentos eles usam para confeccionar suas habitações e confeccionar sua cultura material? Isso a partir de 3 anos de inúmeras, mais de 80 expedições em campo, com todo o cuidado para que a gente não estabelecesse o contato e com todo o cuidado para que eles não nos avistassem e que nós não fôssemos mais um causador de apreensão diante de tanto madeireiro, porceiro e grileiro na região, né? Isso foram 3 anos e meio de trabalho. O que facilitou muito foi que, logo no início, a gente conseguiu descobrir os caminhos por onde eles andavam. E como eram 3 subgrupos, eles tinham um caminho mestre. E desse caminho mestre, que ficava na Serra João Antunes, no divisor de água, e nesse caminho mestre saíam os caminhos secundários, que seriam para suas aldeias, para áreas de caça, para áreas de pesca, para áreas de coletas de fruto e tudo mais. A partir desses caminhos, e a gente sabia o seguinte, que esses povos eles tinham habitações temporárias, mas sempre permanentes. Ou seja, eles, quando chovia que alagava os baixos, as partes baixas, eles estavam vivendo nas partes altas, até porque os animais de 4 patas também subiam, né? E quando as águas baixavam, eles desciam lá para onde as águas baixaram, que é para onde está a fartura, né? Criam lagoas, muito peixe, as antas vão fuçar tudo quanto é terra molhada, os porcos também descem para lá e tal. Então, a partir da compreensão da gestão territorial desses isolados, a gente conseguia, quando eles subiam para os altos antes da chuva, a gente ia lá para baixo para fazer levantamento do que eles tinham feito na região. Quando as chuvas acabavam, que estavam baixando as águas, a gente ia para os altos, porque já conhecia os caminhos e descobria o que é que eles tinham feito naquela região, quantas pessoas andaram por ali, os rastros e tudo. Só a partir desse levantamento minucioso foi que a gente definiu, pela primeira vez, uma metodologia de localização e confirmação de povos indígenas isolados aqui no Brasil, né? Isso é um trabalho de detetive. Isso é coisa de detetive. Um trabalho de arqueologia contemporânea. Arqueologia de algo que está vivo, né? Que está presente, de algo que está vivo. Uhum. Pois é, porque eu tinha reuniões com o pessoal de alto escalão e ele dizia, mas como que é possível você dizer que existe um povo indígena no lugar? Eu digo, como é que é possível a gente dizer que uma múmia, há 30 mil anos atrás, morreu de tuberculose? Né? Então, existe possibilidade, sim. O que falta, e principalmente hoje, são especialistas nessas questões, porque as pessoas que detêm esse conhecimento, elas são escanteadas, principalmente na FUNAI. Elas não têm mais espaço para exercer os seus trabalhos. Agora, Antenor, eu acho que o argumento contrário a toda a preservação do território indígena é um argumento, vamos lá, vamos ser sinceros, é um argumento econômico, né? Assim, que o Brasil precisa daquelas riquezas para ter prosperidade, né? Como é que a gente pode, como é que você pensa um projeto
de país que seja capaz de extrair riquezas desses territórios que tragam prosperidade para as pessoas que moram lá, para as comunidades locais, os povos originários, os povos tradicionais e os outros povos que vivem ali, o pessoal do sul que você mencionou e tal, e para o país também, e ao mesmo tempo não digo só preservar, proteger a cultura, não, ouvir dessa cultura, ouvir desse conhecimento, porque ali existe muito mais riqueza ainda do que aquilo que a gente conhece hoje. A gente, no nosso site, no Earth News Terra, tem histórias, exemplos que mostram isso. Por exemplo, um fungo que foi descoberto pelas mulheres Yanomami, que é um material muito valioso elas usam nos cestos delas, mas um material muito bonito que pode ter uma aplicação muito grande. A gente está cansado de saber que os medicamentos, muitos deles são extraídos, né, desses elementos ativos que foram encontrados na floresta, medicamentos para hipertensão, diabetes, uma série de coisas que o Brasil é que deveria ter patenteado, né? Mas, enfim, de agora para frente, como é que você pensa um projeto de país que integre tudo isso? A primeira coisa é o seguinte, eu acho que tem que reconhecer que os povos originários fazem ciência. Pode não ser igual ou com as mesmas metodologias aceitas pela comunidade científica, mas eles fazem ciência. Eles vivem nesse planeta há muito mais anos do que nós, há muito mais séculos, há milênios, e sobrevivem, não é? Com resistência. Primeira coisa é isso, é respeitar esse conhecimento. Existe uma ciência produzida pelos povos originários do planeta e que elas não devem ser abduzidas pelo capital, mas elas devem ser valorizadas e reconhecidas, inclusive economicamente, para esses povos, né? Agora, eu acho que já existem muitos estudos absolutamente claros de grandes cientistas brasileiros mostrando que a mata em pé ela é muito mais lucrativa, não só economicamente, do que a mata no chão. Terceiro ponto, eu acho que a ciência ela, existe já conhecimento acumulado da ciência ocidental, né, que mostra estudos no Brasil e no mundo que no Brasil não há necessidade mais de se derrubar uma única árvore para não só manter a atual produção, mas para duplicar essa produção. Aonde já está a produção, se investe em tecnologia para se aumentar a produtividade. Porque existe uma coisa que é normal. Os invasores derrubam, fazem suas roças iniciais, pastos iniciais, e depois vem o agronegócio e compra aquilo a preço de banana. Então, está absolutamente comprovado que não há necessidade de se derrubar uma única árvore nesse país para se manter a produção atual e se duplicar essa produção. Então, assim, agora, nós não trafegamos somente pela razão. Existe uma coisa chamada pensamento e ideias, né? E existe o tal da cobiça, né? Eu coordenei, Lorival, na América do Sul, em 7 países onde existe registros de povos isolados, né? Eu coordenei um relatório onde a gente fez uma análise sobre os territórios ocupados onde vivem os povos indígenas isolados. E, à medida que a gente estava desenvolvendo esse relatório, eu fiz uma análise regional, a gente chegou à conclusão que era impossível compreender a situação dos territórios dos povos isolados se a gente também não entendesse qual o projeto de desenvolvimento que existia. Você sabe que, a partir de 2000, né, um grande encontro que teve em Brasília, foi todo convocado por Fernando Henrique Cardoso,
foi a partir dali, dessa reunião de 2000, onde, basicamente, todos os países da América do Sul passaram a adotar um modelo de desenvolvimento agroextrativista exportador. Esse modelo de desenvolvimento é um modelo que proporciona não só as invasões, porque abre espaço para os grandes empreendimentos, né? Mas também proporciona uma incompatibilidade total com os modos de vida dos povos indígenas. Isso não quer dizer que esse modelo precise ser derrubado, mas esse modelo precisa ser revisto, levando-se em consideração que é possível produzir sem destruir. Sem dúvida, a gente não precisa ter o modelo de desenvolvimento que a Europa teve no século XVIII. E a academia... Não só a destruição, como todos esses modelos mostram a desigualdade que há no país, né? Uhum. Você tem 33 milhões de pessoas passando fome e você tem o agronegócio dizendo que bateu recorde. Eu fui morar no Mato Grosso e, inicialmente, eu cheguei numa cidade chamada Lucas do Rio Verde, a maior produtora de soja. Eu disse, beleza, agora eu vou comprar leite de soja bem baratinho. Ilusão, porque eu entrava no supermercado, o preço do leite de soja era o mesmo preço do leite de soja de Brasília e de São Paulo. E lá se produzia soja. Claro, a produção para exportação, né? A gente pode integrar tudo isso, a gente não precisa perder o que a gente tem, mas a gente pode avançar muito. A própria Academia Brasileira de Ciências tem um projeto de 2008, uma proposta de criação da ciência, pesquisa e desenvolvimento da Amazônia, que custaria hoje 0,08% do PIB do Brasil ao longo de 10 anos. Não é algo que está fora do nosso alcance. Antenor Vaz, muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência, todo não, uma pequena parte do seu conhecimento, da sua experiência, da sua trajetória com a gente, e continue perto do Earth News Terra, porque nós temos muito que aproveitar com a sua expertise. Você também que nos assistiu, nos ouviu, muito obrigado aí pela atenção. Foram 3 episódios, se você ouviu ou assistiu apenas esse, vai lá no Earth News Terra, no YouTube ou no seu podcast, o aplicativo de podcast favorito, que você vai encontrar os episódios anteriores. Tenor, um abração e muito obrigado. Prazer, foi um prazer. Até a próxima.